No nosso quadro de entrevista dessa terça-feira, estamos recebendo com muita satisfação o pastor Marciano Rogério, ele que também é advogado, conceituado aqui na nossa cidade, e foi eleito recentemente como o novo presidente das Assembleias, o que vai abranger aí cerca de 130 igrejas nos vales do Mucuri e Jequitinhonha. Pastor, bom dia, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Elvis, bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje para a gente conversar um pouco mais sobre a nossa igreja, comunidade, sobre a nossa sociedade como um todo, né? Bom, como que aconteceu essa escolha, o senhor sendo aí acolhido, né, escolhido, aliás, por unanimidade, foi o que nós soubemos, como novo presidente da Assembleia? Sim, as igrejas Assembleia de Deus aqui em Teófilo Otoni, elas são uma igreja de 60 anos, né, mais de 60 anos de história só aqui em Teófilo Otoni. E, obviamente, sou bem mais novo que isso, né, mas graças a Deus a gente teve um processo transitório tranquilo, obviamente, de debates, de discussão de ideias, isso faz parte, né, mas chegamos a essa eleição, e por eleição, por quase unanimidade realmente, ali na igreja. São grandes desafios que nos apresentam, muita responsabilidade a partir de agora, muito mais do que já tínhamos, obviamente, não só como líder, como pastor, mas como cristão, acima de tudo, né? Afinal de contas, vivemos dias muito difíceis e na sociedade, eu dizia essa semana, a sociedade como um todo, a igreja se soma, a escola se soma, a televisão, se soma a rádio, se soma os profissionais em prol justamente de uma sociedade melhor e, obviamente, nós, com essa responsabilidade de estarmos pregando o Evangelho de Cristo, que ainda é maior. Só aqui em Teófilo Otoni são quantas assembleias? Aqui em Teófilo Otoni são 10, né? Aqui em Teófilo Otoni são 10 igrejas, né? A gente fala da sede das congregações. Agora, fora, ao todo, são quase 130 igrejas, porque é o Vale do Jequitinhonha e o Vale do Mucuri como um todo, né? Então, a gente vai aqui de Tambacuri até Divisa Alegre, até Jequitinhonha, e aí, como diz, né? Onde tem um bar e um correio, tem uma Assembleia de Deus. Às vezes nem correio tem, mas tem a Assembleia de Deus, né? Então, é uma igreja, graças a Deus, que trabalha muito com essa ideia de pequenas congregações em comunidades, ainda por menor que seja a comunidade, tem uma igreja ali. Isso é muito importante. Pastor Marciano Rogério, o senhor falou que é um momento de discutir ideias, tempos novos, com relação às diretrizes. O que é determinado neste momento na sua gestão? Elvis, eu acho que, como toda instituição, internamente nós temos muitas coisas a fazer. Internamente nós temos uma casa a se arrumar, a se organizar, e muitos projetos internos. Mas eu acho que externamente nós temos muito trabalho a fazer. E quando eu falo esse muito trabalho, por exemplo, na área que a gente chama de área missionária, né, que é a área de expansão do evangelho como um todo, nós temos não só os trabalhos aqui no Vale do Mucuri, Vale do Jequitinhonha, como nós temos trabalhos fora do Brasil. Nós temos hoje, por exemplo, 3 missionários nossos que nós sustentamos que estão em Moçambique, né, e uma família que está no Timor-Leste. Essa família do Timor-Leste, a família do missionário Carmo, a família dele como um todo, eles cuidam lá de uma casa de recuperação, né, uma casa de recuperação para órfãos e pessoas. O Timor vive em constante guerras, né? Verdade. Então, a gente trabalha com eles lá, são mantidos pela gente, essa casa missionária hoje é mantida pela gente aqui no campo de Teófilo Otoni, e em Moçambique hoje, nós temos 3, hoje não, né, já há 2 anos nós sustentamos lá também 3 missionários nossos lá, são 3 jovens, 3 meninos novos, mas que tem um trabalho muito bonito. Daqui, Teófilo Otoni? Não, eles são moçambicanos mesmo. A Flávia, o Richard e o Paulo são moçambicanos. Já vieram aqui, não? Já vieram. Olha, já vieram bacana. Aqui, nós já trouxemos, e esse ano, se Deus quiser, quem sabe, voltem aqui em Teófilo Otoni. E, por exemplo, a Flávia, ela tem um trabalho específico com crianças lá. E Moçambique é uma área também muito pobre, com muita dificuldade, e a gente ali, nós estamos investindo ali também, investindo em construção, e tenho um grande sonho, se Deus nos der condição de realizar, da construção de um grande orfanato lá em Moçambique também, e quem sabe iniciamos agora. Nós terminamos a construção lá agora de uma igreja, e obviamente aqui também na nossa sociedade, nossa região, nós temos um trabalho externo muito importante a fazer, que é justamente uma melhoria desse trabalho social. Acho que a igreja como um todo, eu não falo da placa denominacional a qual eu faço parte, mas as igrejas como um todo, elas já têm um trabalho social muito forte, né? Que obviamente se você trabalha na recuperação de uma família, de um drogado, e de outras coisas mais, você trabalha na sociedade. Agora, nós podemos ir muito além do que isso. Acho que o evangelho ele não é tão curto para ficar somente, e não se pensar só nisso.
nós podemos trabalhar o social como um todo e nós temos condição disso. Por exemplo, aqui hoje em Teófilo Otoni nós temos alguns trabalhos sociais que a gente faz, um trabalho ali, por exemplo, no Eucalipto, que a gente faz de musicalização infantil, um projeto chamado Projeto Som do Céu, que não é na igreja, é na escola, naquela escola Irmã Maria Arcanja ali, né? Isso. E fazemos um trabalho ali com os músicos da igreja. A nossa igreja como um todo, ela é uma igreja muito musical, não sei se vocês conhecem, sim, lá, mas é uma igreja sim. muito musical. E essa ideia de ser uma igreja muito musical, hoje nós temos condição de atingir muito mais do que nós já fazemos em prol da sociedade como um todo, das crianças, desses meninos que estão aí, às vezes, às margens e, às vezes, muitas sendo resgatados pelo tráfico. Nós precisamos ser mais rápidos do que isso, né? E acho que a igreja tem essa importância e, se Deus me der essa condição, hoje eu vou ficar muito alegre. Tá certo. Éder? Pastor, toda uma vida dedicada ao Evangelho, toda uma vida na igreja. E hoje, como o senhor vê a questão do crescimento da igreja, a expansão das igrejas? Não digo só da Assembleia de Deus, que, por sinal, já é uma igreja com bastante congregações, uma sede com bastante congregações, uma igreja grande, mas a gente vê que muitas placas surgiram, muitas novas denominações. Como o senhor vê esse crescimento hoje? Éder, de duas formas. O lado bom que eu vejo nisso tudo é o evangelho sendo pregado, né? Acho que o evangelho precisa ser pregado, independente de placa denominacional, ele precisa ser pregado. Mas também, às vezes, não podemos ser hipócritas. E como líder, às vezes você vê com uma certa preocupação em determinados pontos, porque existem momentos que você começa a perceber que aquilo vira, às vezes, um mercado. E isso é o perigo de tudo, né? Porque não basta você abrir uma placa ali, eu estou aqui pregando o Evangelho de Cristo. Tá, mas o que existe por trás disso tudo? Então, para aqueles que fazem um trabalho sério, que são grande maioria, creio dessa forma, muita gente séria trabalhando, muitas pessoas simples, mas sérias trabalhando, pregando realmente o Evangelho de Jesus, isso é muito bom. Mas, infelizmente, no meio disso tudo, Jesus disse certa vez, olha, deixe que o joio vai crescer junto com o trigo, não tem jeito. E essa separação não compete a nós, humanos, compete ao próprio Deus, que é o dono da seara. Então, como todo. Então, ele contempla qual é a finalidade. Realmente, aquele fulano que está aqui abrindo uma igreja aqui ao lado de outra, a ideia é a expansão do evangelho ou a ideia é porque ele está querendo fazer um mercado em si? Então, esse ponto, nós não podemos ser ingênuos, infelizmente existe, né? Infelizmente existe. Mas acho que não compete a mim, não compete a nós, compete ao próprio Deus fazer essa análise, e ele disse que, né, na hora da colheita ele vai separar o joio do trigo. Bom, pastor Marciano Rogério, participando ao vivo aqui do Repórter Imigrantes, oficialmente a Assembleia de Deus tem um grupo aí de mais de 140 agrupamentos nacionais de igrejas autônomas, e isso faz com que ela seja a maior denominação pentecostal do mundo. O senhor, como operador do direito também, pastor Marciano, o senhor acabou de falar aí a respeito da questão dos drogados. O senhor acha que falta ainda mais assistência com relação a esse público no que diz respeito à recuperação de pessoas dependentes químicos? Eu acho que falta. E a gente tem que reconhecer isso, olhar e falar assim, olha, nós podemos ir muito além. Eu como professor de direito penal, Elvis, às vezes eu comento muito com meus alunos em sala de aula. Se nós observarmos hoje as casas de recuperação, por exemplo, como um todo na sociedade, nós vamos ver que a maioria das vezes elas estão ligadas às igrejas. Verdade. Seja as igrejas evangélicas, seja a igreja católica. Por exemplo, aqui em Teófilo Otoni, nós temos o Bom Samaritano, ligado à igreja pentecostal. Nós temos, acho que a Fazenda Esperança da igreja católica, né? E assim por diante. Então, graças a Deus que existe, né? Já existe ligada às igrejas em si. Mas eu acho que nós temos essa condição, sim. Nós temos que reconhecer que conseguimos fazer muito mais e às vezes não fazemos por comodidade. A igreja como um todo, em Belo Horizonte nós temos, por exemplo, a Igreja Batista da Lagoinha, que é muito conhecida no Brasil todo. A Igreja Batista da Lagoinha tem um trabalho também fantástico com recuperação de drogados. E graças a Deus por isso, no interior nós somos mais tímidos. Talvez pela falta de estrutura física, não sei, mas nós somos muito mais tímidos. Mas podemos ir muito além, Elvis. Podemos ir muito além, não só em relação ao drogado, mas eu vou trabalhar com um público aqui também específico, ao egresso do sistema penitenciário. Verdade. Ao camarada que sai do sistema penitenciário e às vezes ele não tem para onde trabalhar. Quem dá um auxílio a ele
E as igrejas podem entrar nisso, porque sabemos, o Estado está falido, o Estado não consegue fazer isso. Verdade seja dita, eu não estou falando de Minas Gerais, estou falando do Estado como um todo, né? O Estado não consegue. E aí entra quem? Aí entra igrejas, aí entra comunidades, aí entra aquelas ONGs realmente bem interessadas, bem intencionadas. Isso é muito importante. E quem sabe, né, a gente consiga melhorar isso aqui, inclusive em Teófilo Otoni. Tá certo, Éder. Com relação ao trabalho da Igreja Assembleia de Deus, aqui em Teófilo Otoni, nós já sabemos da seriedade com que isso é levado e também do crescimento dessa igreja. Existe a previsão de um crescimento ainda maior agora com o pastor Marciano Rogério à frente, na presidência? Já são 130, mais ou menos? Já são. Rapaz, existe sim, né? Com certeza. Mas eu vejo a palavra crescimento de várias formas. Eu vejo a palavra crescimento não só em termos numéricos e também em termos de congregações e igrejas como um todo. Mas eu vejo a palavra crescimento, existem vários tipos de crescimento. O crescimento, obviamente, espiritual, o crescimento intelectual, o crescimento... Mas talvez o meu maior sonho é que exista um crescimento da igreja em vários setores. Isso, para mim, é melhor ainda. Porque se a igreja, por exemplo, ela cresce em atuação na sociedade, se a igreja ela cresce em conhecimento bíblico, se a igreja ela cresce em maturidade, se a igreja ela cresce... eu vou até usar a expressão intelectualmente, mas esse intelectualmente que eu estou abrangendo conhecimento da palavra, conhecimento de mundo, conhecimento como um todo, também é crescimento. E claro, o nosso maior alvo é o crescimento em termos de vidas para Jesus. Isso aí é fundamental, porque se o cristão perde isso, ele perde a essência do que Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, independente se se congregue junto comigo. Nós temos um grupo de evangelismo, por exemplo, aqui em Teófilo Otoni, que às vezes eles saem pelas madrugadas e vão trabalhar nas madrugadas, e eles não querem saber se o camarada vai lá para a igreja congregar lá com a gente. Importante levar a palavra. Com certeza. E muitas vezes a pessoa vai para uma comunidade religiosa totalmente diferente da nossa. Não tem problema. Nós não estamos preocupados com isso. Mas eu acho que as outras coisas acontecem quando a gente faz isso, né? Quando a gente não fica preocupado só com a nossa placa. Ela cresce como um todo e isso é gostoso. Isso, na verdade, é um trabalho com a visão do reino. Né? Eu acho que a visão do reino tem que ser muito maior do que a visão da igreja, da placa nacional. Sabe? E precisa, essa maturidade tem que acontecer. E se não acontecer, por exemplo, conosco, com a gente que somos os líderes mais novos hoje da igreja, vai acontecer com quem? Então, nós que temos que chegar e empregar essa nova mentalidade, de trabalho. Por exemplo, a igreja que eu pastoreio hoje, as nossas igrejas, é uma igreja muito voltada a jovem, muito jovem. Isso que uma igreja tradicional. Desculpa interromper, doutor, mas eu tenho essa pergunta na cabeça até para não perder o fio da meada, como dizem por aí. Qual que é o trabalho com os jovens que vocês desenvolvem hoje na Igreja Assembleia de Deus? Inclusive, musicalmente falando, parece que existe ali, né? Até uma banda que faz apresentações e aquela coisa toda. Rapaz, Elvis, graças a Deus, por exemplo, nosso trabalho musical hoje é um trabalho muito forte e quase todo o nosso departamento musical são de jovens e adolescentes. Olha, e, aliás, bacana. em uma grande parte até crianças, né? Então as pessoas veem, por exemplo, a nossa orquestra, nosso coral cantando por aí, e eles vão observar que tem ali crianças e adolescentes. Esse trabalho musical é muito forte dentro da igreja, graças a Deus. Aliás, isso é histórico de igrejas, né? Isso é histórico não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, por exemplo, você assiste muito filme, vê muita histórico de cantores, você vai ver que eles começaram dentro das igrejas. As igrejas, elas têm um trabalho muito importante nessa área musical. E aqui, então, Teófilo Otoni, graças a Deus, e falo isso até com muita alegria na minha alma, por saber que nós trabalhamos com isso. Eu comecei a tocar na igreja com 10 anos de idade. Eu Você é instrumentista também? Sou músico também. Comecei a tocar na igreja com 10 anos de idade. Com 17 anos aqui em Teófilo Otoni, eu tinha criado essa orquestra que nós temos aqui hoje. Então, é uma alegria. Mas hoje a igreja não se resume só mais ao departamento musical em relação aos jovens. Os nossos jovens, hoje nós temos departamento musical, nós temos departamento de teatro, nós temos departamento de evangelismo, que é praticamente dominado pelos jovens hoje, e trabalho social, que é praticamente encabeçado pelos jovens hoje. Então, é uma igreja de muito jovem. Acho que também ajuda o fato da gente estar ali na frente, ser jovem também e, às vezes, falar a mesma língua deles. Tá certo. Eu tenho um comentário aqui na internet que
um servo do senhor, falou, esse pastor é um pastor de outro planeta, eu adoro ele. Então o senhor tem uma certa referência. Um trocadilho com o nome aí é bom, mas a Bíblia diz que realmente nós não somos daqui, somos cidadãos do céu, então eu concordo. Pastor Marciano, muito obrigado pela sua presença, parabéns, eu tenho certeza que a igreja está em excelentes mãos, a escolha foi muito bem feita, que Deus o abençoe nessa nova jornada. Muito obrigado por nos brindar com seus conhecimentos, tanto com o evangelismo quanto o direito. O senhor já passou aqui nessa casa outras vezes quando solicitado, então eu tenho muito que agradecer essa sempre gentileza com o Grupo Imigrante de Comunicação. O senhor pode ficar à vontade para suas considerações, inclusive passando o endereço para que as pessoas possam conhecer um pouco mais da Assembleia. Com certeza. Obrigado, Elvis, obrigado, Éder, todos os ouvintes da Rádio Imigrantes, e é uma grande alegria, estamos aqui sempre à disposição, e peço a todos, né, que estão nos ouvindo, ore por nós, precisamos de sabedoria, né? Salomão pediu a Deus uma coisa, Deus permitiu que ele pedisse, ele pediu sabedoria.